Olá, sejam bem-vindos ao Em Obras, novo programa da Sou TV. Meu nome é Giovana Zanetti, sou arquiteta urbanista e estarei com vocês todas as semanas para mostrar um pouco sobre o mundo da construção civil e todas as áreas que a envolvem. Para vocês conseguirem nos acompanhar, vocês podem ir no site soutv.com.br e também nas nossas redes sociais, Sou TV Oficial e no nosso canal no YouTube. Nós estamos presentes nos canais Sou TV, canal 69, Box Brasil TV, canal 44, Mob TV, canal 24, Domus TV, canal 47, Play LP Internet, Sistema CDN, canal 814, Prime Video pela Box Brasil, TV e outras tantas outras plataformas. O programa também está sendo exibido no canal aberto, no norte do Uruguai, pela Artigas Television, canal 3, em todo o Uruguai pela Antel TV. E também nos apps dos canais das empresas de fibra ótica da região. O Em Obras é apresentado na Casa de Comunicação KTO, Sou TV, em parcerias. KTO, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. LP Internet, mais perto de você. Clima Solis, ar-condicionado e energia solar. 15 anos entregando conforto térmico. Visite a loja do instalador. Em oferecimento, DHZ Arquitetura e Urbanismo. Hoje eu estou com as convidadas Thaís Bens, que é arquiteta e urbanista, e também Luísa Moreto, arquiteta e urbanista também. E hoje nós vamos conversar sobre um pouco do mundo da arquitetura e todas as áreas que a envolvem, obstáculos da profissão, a importância do profissional e tudo mais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês duas pela presença e pelo tempo de vocês terem vindo aqui hoje. E eu gostaria de começar perguntando, né, o que tu acha sobre a importância do profissional dentro da obra, dentro dos projetos, qual a importância para o cliente. Talvez, Luísa, tu poderia começar dando a tua opinião para nós? Bom, Giovana, primeiro eu queria agradecer pelo convite e eu acho que, assim, é um assunto bem importante que a maioria do pessoal não pensa muito em relação a isso, né. Primeiro, a gente acha que, é tudo muito fácil. Eu quero mudar minha casa, eu quero melhorar o meu ambiente e, fulano indica o ciclano e tá tudo certo, a gente vai lá e faz, mas não é bem assim que funciona. Sempre é importante a gente ter uma pessoa especializada que vai orientar da melhor forma, que vai fazer de uma forma mais segura, porque a gente não sabe, as consequências que uma coisa errada pode levar. Exemplo, na obra, se tu não tem uma pessoa especializada que vai te dizer se de fato tu pode remover aquela parede, lá na frente, o coleguinha pode se machucar. Então, é muito complicado essa parte. E é difícil, principalmente para o uma pessoal classe média baixa que tem a mania de fazer tudo sozinho, de que: eu sei, experiência formado pela vida", né. Então, é mais complicado, assim, essa parte. A Thaís vivencia bastante É, isso. acho que a Thaís poderia falar para a gente um pouco mais, já que a área de atuação dela atualmente é a gestão de obras, então ela sabe mais do que qualquer uma de nós como é que funciona. Presencio mais isso um pouco. É, Bom, Giovana, obrigada por me convidar, por estar aqui. Estou bem feliz. E sim, na nossa profissão, eu acredito que nós somos desvalorizados, porque na arquitetura ninguém pensa em contratar um profissional. Quando tu vai fazer uma cirurgia plástica, é importante tu contratar um médico, e aí todo mundo procura. Mas para reformar sua casa não é bem assim. O João da esquina sempre é melhor e ele entende bem. Melhor e mais barato, né, sempre tem É exatamente isso, aquele tem ponto. tem a desvalorização também do custo. Então muitas pessoas até talvez querem um projeto, mas é mais por uma questão estética e não de fato por entender qual a importância de, como a Luísa falou: "Ah, vou remover essa parede aqui". Eles não sabem qual o problema que aquilo pode acarretar tanto para eles quanto para os outros vizinhos, enfim, e até a questão dos materiais também. Muitas vezes as pessoas
não sabem qual é o material que vão utilizar, utilizam qualquer coisa, e acaba que um serviço que seria relativamente barato, eles acabam pagando muito mais caro. Então, aqui a gente tem essa desvalorização e as pessoas não entendem que acaba sendo muito mais caro não contratar um profissional do que contratar o seu João barato ali na esquina, que as coisas acabam dando erradas. Em questão de segurança também, né, a gente, como profissionais, a gente está apto, né, a autorizar certas coisas, a projetar certas coisas. A gente frisa muito também a questão de segurança, da funcionalidade, a questão de durabilidade. As pessoas às vezes acham que por determinado serviço ou produto ter um valor, né, inicial mais alto, que aquilo futuramente vai ser um benefício, mas às vezes não é bem assim, né? Então, de acordo com os anos, vão passando, acaba surgindo algumas coisas de manutenção, às vezes na própria obra, né? Na execução de outras disciplinas, como por exemplo na tua área de imóveis, interfere muito a questão da qualidade da execução da obra, da qualidade de projeto, dele existir ou não. Tu principalmente deve pegar bastante casas, apartamentos, enfim, que não tiveram esse planejamento anterior e depois fica muito mais difícil solucionar esses problemas, né? Que aí depois o cliente quer que a gente faça milagre que poderia ter sido pensado lá atrás. Eles esquecem Facilitaria muito. Eles esquecem da compatibilização, né? Sim. Do Exatamente. projeto, da marcenaria, de como todos os profissionais vão funcionar. Isso é a dor de cabeça para todos, tanto para nós como profissionais, como para os nossos clientes, né? E às vezes acabam que profissionais que não estão envolvidos dentro daquela área, por exemplo, a Luísa com os móveis, ela não tem relação com a tomada, com o ponto elétrico, às vezes ela acaba tendo que resolver isso, adaptando, né, para que consiga chegar a uma solução para que o cliente fique satisfeito, porque no final das contas é o sonho do cliente que está sendo posto em jogo ali, né? Então a gente, como profissionais, a gente tenta, vai adequando aqui, vai ajustando ali para que a gente consiga, né, fazer todo o sonho do cliente se tornar realidade no final. E geralmente, com nós, no nosso escritório, os clientes que estão mais aptos a contratar um profissional são aqueles que já tiveram experiências ruins, infelizmente. Nenhum cliente chega, não, eu nunca fiz uma obra e quero tratar com gerenciamento, com profissionais. Não, é sempre, eu já fiz 3 obras, eu tive tal prejuízo, então hoje eu estou procurando um profissional. Então, infelizmente, as pessoas precisam ter toda essa bagagem negativa da profissão, da obra. Tanto é que muitas pessoas acreditam que a obra é uma coisa ruim, Sim. é uma coisa ruim, é uma coisa difícil, e no final das contas não é bem assim. A obra não é algo ruim, a obra não é algo difícil, desde que tu tenha profissionais qualificados, planejamento e gestão. Assim como tu falou, cada profissional tem a sua área. Quando tu precisa, por exemplo, de uma cirurgia plástica, como tu comentou, tu vai atrás de um médico especialista. Qualificado. Então, a questão da construção civil é a mesma coisa. Se tu precisa de uma estrutura, tu vai atrás de um profissional apto dentro da área. A mesma coisa de gerenciamento de obras, projetos, parte de imobiliário também, que é muito importante, que é a parte final do projeto, né? Aquilo que une a parte de projetar, de pensar, com construir e também realizar a parte final daquela visual sonho do cliente, né? Muitas vezes o cliente passa por toda essa etapa da obra, contrata um profissional especializado para fazer a gestão, para fazer uma obra tranquila, e no final, não, vou contratar o Zezinho da esquina, vou fazer. Não vou fechar com vocês. Não vou fechar com vocês para o acabamento mais fino, e aí todo aquele dinheiro investido antes na parte mais bruta acaba que no final Até porque acaba sendo desperdiçado. as pessoas também não entendem que uma pessoa sem a qualificação, ela não vai conseguir ler um projeto. Nós já temos a cultura até de, eu quero um projeto de arquitetura. Mas se tu fores contratar só o teu pedreiro, o teu gesseiro, ele não vai ter o mesmo conhecimento técnico que nós temos de ler uma planta, de executar. E daí é o problema tanto na execução, quanto depois no mobiliário, as tomadas fora do lugar, a iluminação, e é custo. Sim. Porque quando tu tiver com o teu mobiliário sendo instalado, aí tu vai ter que quebrar a parede, tu vai... Ou vai ter que adequar o mobiliário para atender os novos pontos. Já não é o que tu sonhava. Sim, tu já vai modificar tudo aquilo que tu planejou anteriormente, e é um grande investimento, falando em questão de valores, né? Além de ser um grande investimento de tempo, porque projeto leva tempo, execução leva tempo. Então, além de tudo isso, ter que adequar a parte de refazer
gera custo, gera estresse tanto, né, em quem está executando, quanto em quem está pagando, quem é o proprietário desse local, né. Então é muito importante que a gente consiga ter toda essa compatibilização e todo esse gerenciamento de toda a parte de projeto, desde a parte de briefing, de início de projeto, até a parte final, onde o pessoal dos móveis está instalando, estão sendo colocados quadros nas paredes, almofadas no sofá, então é tudo uma questão de organização e importância, né, a ser feito. O custo final do produto, sendo feito todos corretamente, ele é muito mais baixo do que tu continuar fazendo com pessoas não especializadas que vão te gerar dores de cabeça, né, problemas na questão financeira e tudo mais. E até também o prazo, né? Questão de Quando, prazo. Aham. quando tu contrata um profissional da área, todos eles vão te dar prazo. Sim, O prazo de projeto, o prazo de execução, o prazo da marcenaria, o prazo da entrega. E quando tu não contrata pessoal da área, é infinito, né? Tua obra pode terminar em 1 mês, ou em 5, ou em 10. Isso se terminar, né? Isso se terminar, quando não... Tem o caso do coleguinha que some. isso pode acontecer, porque dentro dessas possibilidades que a gente tem de gestão de obra, a gente consegue organizar um cronograma com início, meio e fim. Então a gente consegue saber quando que a Thaís vai entrar, quando que a Giovana vai entrar, quando que a Luísa entra. Então a gente consegue gerenciar todo esse cronograma para que a gente consiga fazer essa compatibilização. Pra Então, transmitir mais segurança também e tranquilidade durante todo esse processo para o cliente, né? sim, até uma questão de organização dentro da obra. A gente sabe que para a obra desorganizar, para o projeto, né, se perder ali todas as informações, não precisa de muitos problemas, né? Então, a gente sabe que é importante ter pessoas para que organizem todas as áreas, cada um, obviamente, na sua disciplina, para que a obra flua tranquilamente, né? Seja uma coisa tranquila e que as pessoas queiram fazer outras obras. Seja Que eu acho que algo isso positivo, né? acho que isso para a gente é o mais importante, que as pessoas continuem sonhando e continuem querendo fazer novas reformas, novas obras, queiram investir nos seus lares. Sim, tirar essa ideia que nem a Thaís falou de que a obra é uma dor de cabeça. Não é? Que não é, não precisa ser, né? Não, a obra pode ser tranquila, desde que tu tenham pessoas capacitadas para fazer com que ela fique tranquila para ti, porque ela que vai absorver os problemas, ela que vai absorver as situações do dia a dia da obra. Tu vai saber gerir isso, né? Sim, ela vai saber lidar com tudo que está chegando, todas as informações que estão chegando para elas, né? Claro. E eu queria perguntar para vocês quais foram as dificuldades que vocês encontraram no início da carreira, agora, o que vocês gostariam que fosse melhor dentro da área, né, da arquitetura, dentro da área da construção civil mesmo? Bom, eu trabalhando com gestão, um dos desafios é tu conseguir passar o conhecimento sendo tão jovem e mulher dentro da obra. Tu sofre muito preconceito disso, por ser muito nova, recém ter se formado, então às vezes eles te descredibilizam dentro da obra. E como a gente lida também com pessoas que não têm tanto conhecimento, um pedreiro, um gesseiro, muitas vezes eles querem te passar uma ideia diferente. Tu tem um projeto, tu sabe como executar, mas eles sabem executar melhor. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, tu conseguir gerir esses profissionais e também gerir todas as equipes dentro da obra. Quando um entra, quando o outro sai. Eu acho que isso é um grande embate na gestão. Eu acho que, assim, desde a, a graduação, eu acho que a parte mais difícil é a gente se encontrar dentre todas as possibilidades da arquitetura. Porque a gente não sai da... É muito difícil a gente sair da faculdade com uma coisa focada de que não, eu quero fazer isso. Porque a gente sai muito cru, né? A gente sai tendo o básico de todas as áreas. A gente não conhece muito do mercado, não é? Exatamente, a Exato. gente sai, bem na verdade, sabendo de nada. A gente acha que sabe de tudo, mas sai sabendo de nada. E aí, quando tu sai, a gente vai pra obra, a gente acha o máximo. Eu fiquei emocionada, eu adoro. Às vezes sinto muita falta, sinto muita falta. Mas não sei se eu voltaria tão cedo. Às vezes sinto falta de botar o pé na obra. Mas a gente fica, às vezes, a gente precisa visitar outros campos da arquitetura para se encontrar, assim. Eu nunca imaginei que eu iria me encontrar nessa parte de mobiliário.
Então, por mais que eu sempre tive um flerte com a parte de interiores, hã, eu me encontrei, assim, e a parte mais desafiadora para mim foi ter esse tato de lidar constantemente com o cliente. Porque na obra a gente aprende a lidar mais com a parte do servente, Dos dos prestadores, né? prestadores, exatamente. E sim, a gente Fornecedor. tem a parte de lidar com o cliente, mas a gente lida muito mais no dia a dia com os fornecedores. E na parte do mobiliário, a gente lida, tipo, 100% mais com os clientes diretamente. Então, ter esse tato de porque é uma comunicação diferente. De tu lidar com um prestador, ter essa comunicação de falar a respeito do projeto com um prestador e falar com um cliente que é 100% leigo, tu conseguir ter essa troca de diálogo é muito diferente. Então, eu acho que foi o maior desafio, assim, no início, a gente conseguir ter esse diálogo mais claro, assim, se fazer entender. Porque é tão automático pra gente ficar falando no dia a dia, e às vezes o cliente não faz ideia do que tu tá falando. Tu chega lá e fala: "Ah, não, vamos fazer um lambri aqui". Ele diz: "Lambri? O que que é lambri?". Sim, tu tem que deixar um pouco, às vezes, de lado a parte técnica e Sim, tentar comunicar de uma forma mais simples, que o cliente consiga entender a ideia que tu tá transmitindo, até para ele entender o que que é que ele está comprando, o que que é que vai ser exatamente. executado, né. Então, é diferente do que tu passar uma informação técnica dentro da obra ou dentro de algum lugar que tu esteja fazendo, né, algum tipo de manutenção, alguma coisa assim, porque a gente tem uma linguagem mais técnica falando com Sim, fornecedores e prestadores de serviço, até sim, porque a parte técnica é o que vai ser posto na prática no final, né. sim. Então é importante que o fornecedor e tudo mais entenda, mas o cliente não precisa, né, saber 100% da parte técnica, até porque ele justamente te contratou para cuidar dessa Sim. área, né. Quando a gente aprende o técnico, a gente tem que reaprender o técnico de uma forma lúdica, digamos Sim, assim, para explicar para o cliente. Até para ele próprio entender o que que ele sonha, né, porque muitas vezes eles chegam lá com 1 milhão de coisas, mas nem eles direito têm ideia do que eles querem, né. E tu Exatamente. precisa fazer essa transição do que eles querem para o papel, para o realizável. Sim, porque existem, vários estágios, né, que é o sonho do cliente. Daí a gente passa para a parte de começar a pensar na ideia, e depois tem a parte de execução da ideia. Às vezes, ali no meio termo, ali tu não consegue resolver a questão também financeira. Uma das coisas que é muito importante na nossa área é entender o quanto que o cliente está Tá disposto disposto. a gastar. Isso, porque às vezes a gente está com um projeto, uma coisa que tem um custo muito mais alto do que é possível ser realizado naquele momento, né. Então, a gente saber lidar com isso, E saber até fazer a troca das e coisas. até poder saber explicar para eles, né, porque muitas é, vezes o sonho deles é muito alto, mas o poder aquisitivo talvez não seja esse, né. exatamente, porque não tem às vezes, é muito difícil uma pessoa leiga ter noção de custo, valor das coisas. "Ah, eu acho lindo isso, mas eu não tenho noção o quanto custa". Sim, Então, às vezes o cliente chega com um pacote de referências milionárias, mas que nem a Thaís falou, o poder aquisitivo dele, a intenção de investimento dele é metade daquilo que ele sonha. E aí, a gente conseguir lidar e conciliar com a expectativa dele, com a realidade que ele pode ter naquele momento, é complicado também a gente conseguir ter esse jogo de cintura ali. sim, Eu acho que esse é um outro desafio que a gente tem, né, o financeiro. Porque tem muitos clientes que querem fazer muitas coisas, mas eles não querem investir tudo aquilo. Ou às vezes até não tem, né? sim. Também são 2 coisas. Mas no nosso escritório, por exemplo, tem vários clientes que eles pedem depois: "Ah, não, eu acho que não é tudo isso que eu quero investir. Ah, então eu vou ter que fazer tais cômodos da casa, não tem como fazer tudo". E tu precisa ter essa tratativa, exatamente o que a Luísa falou. E isso a faculdade não ensina. Né. Em nenhum Exatamente. momento. Nenhuma cadeira te ensina de como tu vai explicar para o cliente que ele precisa fazer isso ou que vai ser mais lucrativo para ele fazer nesse momento. É muito mais lúdico, é muito mais de tu entender, é muito mais psicológico, na verdade, do que o que a gente recebe na faculdade de arquitetura, né. A É bem faculdade longe disso. de arquitetura nos ensina um pouquinho de cada coisa, que nem a Luísa falou, e depois parece que a gente tem que vir e montando o quebra-cabeça e pegando as referências externas. O mercado de trabalho nos ensina muito sobre como trabalhar, como interagir com os clientes, né. É muito diferente, porque dentro da faculdade a gente interage com os professores são os nossos clientes. Então, a bagagem deles
totalmente diferente do que a do cliente, que não tem nenhum conhecimento, então acaba a gente tendo que fazer, né, esse jogo de E a cintura, como tu falou. expectativa do professor é muito Sim. diferente da expectativa que tu vai ter de um cliente. Ah, com certeza. A gente não consegue ter o real contato de como vai ser a conversa com um cliente. Sim, e com os clientes a gente tem os fatores externos deles, né, às vezes tem algum problema na família, alguma coisa assim, e isso afeta, querendo ou não, o cliente, e a gente tem que saber como lidar com aquele cliente naquele momento. Então são várias coisas que a gente, ao longo da profissão, vai aprendendo sem ter sido ensinada, né, então acho que isso é uma das coisas É mais aprender na complicadas. prática, né? É. É que nem a parte de obras, a maioria dos profissionais aprende na prática, a lidar com as disciplinas, a lidar com essa questão de compatibilização, que querendo ou não, a faculdade não tem como nos passar toda essa bagagem de conhecimento, né, Sim, ela com nos certeza. prepara para a gente entrar e depois a gente vai aprendendo cada uma na sua área. A Thaís garanto que aprendeu muito Aprendi. durante esses anos dentro da obra. A Luísa com os clientes deve ter aprendido muito mais ainda, como, né, interage muito mais com os clientes, tem esse contato diariamente, né. Sim, exatamente. A gente às vezes até conversa de tu não conseguiria fazer tanto assim com clientes, Thaís. Eu fico assim, pode ser que não. Porque exatamente, é uma tratativa muito diferente. Mas Sim, cada qual em sua área, eu acho que tem muita coisa para aprender e seguir aprendendo. sim, Sempre. claro. Cada obra, cada novo projeto é sempre um novo desafio, uma coisa nova que tu aprende e vai levando para tua carreira. E levando em consideração as diferenças das nossas áreas de atuação, eu trabalho muito com a parte de projetos, então, basicamente, a gente está linkada dentro das disciplinas. Então, por exemplo, o cliente poderia passar por mim, né, e iria para vocês duas depois, uma faria parte da execução da parte de imóveis, e outra a parte da gestão da obra, né, fazer tudo aquilo acontecer, aquilo que eu boto no papel, vocês conseguiriam fazer acontecer. Dentro disso, quais são as expectativas do mercado de trabalho? Vocês acham que, né, tem algo futuro, assim, em questão de desenvolvimento da profissão? Acham importante, né, essa ligação das áreas? O que isso poderia influenciar para a gente? Eu acho que sim, é super importante, porque como tu falaste, cada uma tem um pedacinho para as coisas saírem certas. Tu vai fazer o desenho, eu vou executar e a Luísa vai deixar lindo depois. É exatamente isso. E é muito importante, porque eu, hoje, na minha área, eu não saberia desenhar, fazer um detalhamento tão bem feito quanto o teu. E eu também não saberia fazer o detalhamento que a Luísa faz numa marcenaria. Eu não faço a mínima ideia mais de qual é o acabamento que tem, o que que eu coloco na cozinha, o que que eu vou colocar na sala. Não entendo mais. Se tu me perguntar do tijolo, do gesso, que bonito que vai ficar, qual luminária tu coloca onde, ok, vai. Mas eu não tenho mais esse conhecimento. Então, é muito importante tu ter parceiros, ter pecinhas. A arquitetura, para mim, sempre foi um quebra-cabeça. Tem várias peças ali, nenhuma peça é igual à outra e todas elas são importantes. Porque um quebra-cabeça tu não monta com uma ou duas peças e nem com todas iguais. Então eu acho que sim, ele é muito importante e sim, mercado para todos. Tem muitas áreas a serem exploradas dentro da arquitetura. Acho que é super importante a gente se complementar dentro da obra. É, exatamente. Eu acho que a gente tá aí para otimizar o trabalho uma da outra, né? Porque tem que ver a felicidade que eu fico quando chega um projeto, por exemplo, que nem da Giovana, que chega com um detalhamento rico, de Bem feito. especificado, bem feito. Me poupa muito trabalho, porque eu já sei o que o cliente quer, como vai ser feito, é muito. Ele literalmente otimiza o tempo, sabe? Então, é exatamente isso. A gente tá aí para otimizar o trabalho uma da outra. E que nem a Thaís falou, existem muitas áreas que a gente não faz nem ideia. E a arquitetura, ela une vários outros campos, não só da obra, da Aqui a gente tá falando de residencial. 3, né? Exato. Isso. Tem muitos outros campos que ele engloba junto. Então, é muito importante. Muito, muito mesmo. Exatamente isso, para acelerar, não acelerar, mas para funcionar de uma maneira coesa ali, que
funcione para todos, porque se o teu desenho estiver bem feito e eu executar da maneira correta, quando o móvel da Luísa chegar, vai estar direitinho ali. Agora, se o teu projeto não estava tão bom, daí eu já executei uma tomada errada, a Luísa não vai conseguir fazer a Sim. instalação Ou dela. então o projeto da Giovanna estava perfeito, mas chega lá, o pressador não fez um esquadro bom na parede, chega lá, meu móvel não entra na parede. E tem muita E coisa. acontece muito. E acontece, e é a dor de cabeça dos clientes. Sim. Então, é muito importante e tu conseguir ter esse contato também. Cada vez mais eu vejo, antes mesmo da gente terminar a obra, a gente já entra em contato com a marcenaria, com os arquitetos, projetistas, a gente está em contato constantemente. Reunião a cada semana ou a cada 15 dias, mas cada vez mais com a marcenaria a gente chama mais cedo. O que que tu acha? Que a gente fecha o forro para ti ou não fecha? Ah, aqui tu vai embutir esse teu trilho, tu acha melhor que eu arremate a parede, não arremate? Cada vez se mostra mais importante a gente conseguir trazer o profissional antes mesmo de tu terminar a obra, porque ele vai ter um olhar diferente do teu. E isso faz grande diferença, até no teu prazo mesmo. Sim. Sim, exatamente. Eu tô com um caso de uma cliente que aconteceu isso. Teve a obra e não foi especificado que no projeto iria um metalon no teto pendurado. E aí foi feito o gesso e não Tinha tinha reforço. Aí o que aconteceu? Parou todo o meu cronograma de montagem, Porque tiveram que abrir o porque forro. agora vai ter que parar para abrir o forro, toda essa Fazer o por reforço. falta dessa otimização que a gente está falando das áreas. Então, E acontece muito, né? É, a importância de compatibilizar ao longo e antes também, né? É importante já, durante, por exemplo, o projeto, eu já saber o que que a Luísa precisa para que o meu projeto seja executado. Para eu fazer, por exemplo, um forro com tantas luminárias desse tipo, o que que a Thaís precisa que eu especifique para ela para que isso aconteça. Então, é muito importante que não só as nossas disciplinas, mas, por exemplo, disciplinas de elétrica, hidráulica, né, com outros profissionais, também sigam juntas para que no final das contas tudo feche certinho. Realmente é um Funciona. quebra-cabeça, a gente vai juntando a pecinha na outra e no final sai o projeto, sai a obra executada no final e o cliente fica feliz, porque então saiu tudo conforme ele estava planejando, as expectativas dele. Às vezes as expectativas do cliente, se não forem cumpridas, ele se frustra, ele vai deixar de fazer outras obras, né, ele vai deixar de... E vai passar essa experiência para Sim. outras pessoas, né? Que é o que a gente vê bastante. E tendo uma obra bem feita, as visitas, né, a família vai visitar e vai dizer: "Ai, que legal". Então, é muito legal tu ter o trabalho depois reconhecido, né, e o cliente vai te indicar, se ele estiver feliz, ele vai seguir em frente com isso, né, de: "Ah, eu terminei essa obra, foi muito tranquila". Com certeza, vocês 2 já passaram por situações em que o cliente terminou a obra muito tranquilo, feliz que era aquilo que ele estava, né, prevendo, com a quantidade de tempo que ele tinha pensado. Então a gente consegue, gerindo as atividades, né, fazer com que isso aconteça e flua da melhor forma. E quanto à questão de desafios, assim, eu digo mais, como arquitetas, não dentro da área de vocês. Como a Thaís havia falado, por ser uma mulher, por ser mais jovem, né? Tu tem alguma dificuldade, alguma coisa, Luiz, como arquiteta, por exemplo, quando tu ingressou, saiu da faculdade, qual foi o teu primeiro choque, assim, dentro da profissão como Luiz arquiteta e não como projetista? como Luísa arquiteta, hã, eu acho que foi adquirir essa segurança de: "Bom, agora o BO é comigo. Agora sim, eu tenho que ter autoridade aqui". Porque é muito difícil, como a gente falou antes, a faculdade ela não nos prepara o suficiente pra gente ir pra um canteiro de obras, por exemplo. Então, eu acho que o maior desafio foi adquirir essa confiança, assim, de porque a gente sempre acha que não tem conhecimento suficiente, né, a gente sempre acha que não: "Ah, não sei ainda", mas na verdade a gente já sabe, a gente já aprendeu muito, a gente vai adquirindo cada dia a gente adquire um pouquinho mais de conhecimento, então a gente ter essa segurança e: "Não, tá, eu vou, mas vou com medo mesmo". Acho que essa foi o meu maior desafio, assim, Ter a de segurança, né? ter a segurança, de acreditar de que: "Não, eu vou fazer e é isso aí", porque senão a gente não vai.
É, porque é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. E é uma pressão, na verdade, né? Não só no canteiro de obras, mas para um cliente. Se tu for apresentar o teu trabalho e tu não tiver segurança, ele vai olhar e dizer, bom, tu não sabe. Sim. Sim. Tu não tá confiante no teu trabalho, tu não sabe o que tu tá fazendo, então. Então, por tu ser nova, ser mulher, aí não tá. Que vem Acho que todos tu não- esses pontos juntos, né? Exatamente. Aí tu vai explicar para um prestador, tu não tá segura, então, não sabe o que tá falando. Não, muito novinha, não sabe. Pro cliente, a mesma coisa. Até para um próprio colega, até mais velho, né? Dependendo do colega, não, muito jovem, não. Acho que isso também pesa bastante. Se tu não passa a segurança na forma de falar, na forma de apresentar, como é que ele vai se sentir seguro em realizar as soluções que tu tá apresentando Se para o ele, próprio né? profissional não tá Sim, seguro, né? e investir Exatamente. naquilo que está sendo proposto. Se eu não me sinto segura com as ideias que eu tô passando para o cliente, como é que ele vai se sentir seguro, né? E a gente, como profissionais, a gente precisa passar essa segurança, por mais que no fundo, às vezes, a gente está um pouco ansioso, fazendo alguma coisa nova, a gente precisa, né, mostrar pro cliente que ele que tá tranquilo, que acontece algumas coisas na obra, mas que é normal, a obra é assim, né? Às vezes já aconteceu de ter pilares onde era para ser uma porta, por exemplo, e o arquiteto, a pessoa que está executando tem que saber lidar com essa situação, né, para Sim. deixar o cliente tranquilo. Então, a questão de segurança do profissional é muito importante nessa área. É um dos maiores desafios, eu acho. Em qualquer uma das nossas três áreas aqui, eu acho que todas elas vão nisso, na segurança. Você precisa ter a segurança para falar pro prestador, pro teu cliente. E a segurança de saber que tu vai conseguir lidar com essas adversidades que vão surgir no meio do caminho, né? E vocês já encontraram algum grande problema, alguma adversidade durante a obra que tiveram que fazer alguma coisa para resolver? A Thaís deve ter encontrado bastante, levando em consideração que obras, principalmente reformas, né, que a gente não tem noção do que foi feito, porque tá atrás de um reboco, atrás de uma pintura, às vezes tu não tem noção do que tá dentro, né? Então, alguma coisa que tu tenha encontrado nessa tua caminhada? Algumas várias, né? Como tu falou, tu tá ali dentro e tu não sabe o que é. Então, é a situação de um pilar, onde tem um nicho que o arquiteto projetou e daí tu não tem como fazer ali, porque o pilar tá ali, tu não tem como ser retirado. São paredes que são portantes, autoportantes e não podem ser demolidas. Apartamentos sem nenhum registro de água, apenas o registro geral do apartamento. Eu acho que um dos maiores. Tem várias coisas aqui, não é algum, são várias dentro da obra. Mas eu acho que um dos maiores desafios e dores de cabeça na obra ainda é água. Água, vazamento. Somos duas. Porque tem muita coisa executada errada. E muitas vezes tu não sabe. E água é problema. A partir de que um prestador quebra um cano e tu não tem onde fechar, essa água corre no vizinho, estraga a marcenaria do vizinho, alaga a casa do vizinho, o piso do vizinho e tu é responsável. Aí tu corre atrás de síndico, de zelador, de todo mundo. Aí tu não tem registro pra fechar. Aí ou se tu fecha, daí todo mundo fica sem água, daí todos os vizinhos vão reclamar. Então, eu acho que uma das maiores dores de cabeça da obra, assim, de desafios. E, ok, pilar ali tu dá um jeito. Acidente de trabalho, eu nunca passei por nenhum, então não posso relatar sobre isso. Mas os vazamentos de água, eu acho que é a maior dor de cabeça das minhas obras, Sim. pelo menos. Em questão dos acidentes, aí é uma das coisas, um dos pontos mais importantes, né, Por tu de ter um contratar profissional. um profissional, é a questão da segurança. Alguns empecilhos vão surgir, como a questão da água, a Luísa deve ter passado muito por isso, porque na marcenaria também a gente precisa muito fixar as coisas nas paredes, às vezes tu encontra uma Sim. tubulação passando, né. Sim, e aí é o mesmo caos, assim. Porque ainda na obra, ok, né? Tem o Tu vai caos ter da alguém água, ali. mas tu vai ter alguém ali pra resolver, né? E querendo ou não, tá. Pra ter algum problema com água, você tá na etapa de demolição, então é mais fácil de tu estancar o sangramento, digamos assim. Mas quando tá em etapa de marcenaria, tu já tá com acabamento, tu já tá com o revestimento pronto, tu já tá com tudo pronto. E tu pode até perder teu material, dependendo do que acontece, né? Exatamente. Então, assim, e aí
o tempo de tu conseguir estancar esse sangramento é muito maior do que na obra. Então, vai para o vizinho, vai todo aquele caos. Então, água é um problema. Também aquele cliente que, eu quero um painel inteiro de 4 metros, não quero emenda nenhuma. Como é que tu passa uma chapa gigante de marcenaria? Como é que tu entra na casa do cliente com essa chapa? Aí também tem toda essa logística, toda a função de vai e sai, sobe no elevador e sobe na escada. E às vezes, ok, não entra no elevador, mas também não dá o giro na escada. Como é que a gente faz? Então, tem Içamento, avisar os toda aquela vizinhos, função, todo um avisa o planejamento. vizinho. Ou então, é uma cozinha, ok, a cozinha toda com revestimento. Tu vai fixar na parede, é tudo de gesso. E tu não sabia que era gesso. E Não aí o tem projeto é reforço. todo suspenso, não tem reforço nenhum. O que que tu faz? Então, assim, tem bastante história no dia a dia também. Assim, É bem complicado. ao longo dos anos de profissão, a gente vai juntando histórias, né, de acontecimentos, e é legal compartilhar isso para que outros profissionais saibam também, né, e para clientes saibam o que acontece durante todo esse processo, né, de obra, de projeto, de execução de imóveis, para que ele consiga entender tudo que abrange essa área, né. Garanto que Importante. deve ser muito complicado de resolver, ainda mais quando envolve outras pessoas, que nem vocês comentaram, de vizinhos. Então, além de ter que lidar com os clientes, quando acontecem esses problemas, a gente precisa lidar com outras pessoas, quando a gente tem prédios próximos, vizinhos embaixo, alguma coisa do tipo. Porque a obra, querendo ou não, ela vai gerar barulhos, ela vai gerar aquela correria, entra e sai prestador de serviço, entra material, tem Sujeira. toda essa questão da sujeira. Então, a gente precisa saber lidar com tudo isso, né? E garanto que no dia a dia, isso não é fácil, por questão de gerenciar tudo isso, né? Mas nada muito complexo que não se resolva, né? Eu acho que se a gente conversasse nós 3, né, nos formamos há 3 anos atrás, se hoje a gente tivesse uma lista de todos esses problemas, nós 3 ficaríamos desesperados. Tem água caindo aqui, ai meu Deus. Mas hoje a gente vê que claro, surge 1 ou 2 novos, mas todas nós aqui já sabemos: tá saindo água, onde é o registro? Tem registro? Não tem registro? Aos poucos a gente vai amadurecendo e tendo segurança para, ok, tem vários problemas? Tem. Mas hoje a maioria deles a gente sabe solucionar, né? E se a gente não souber, a gente aprende. Então Sim. tá tudo certo. Inclusive, já passamos por alguns desses problemas juntas e soubemos solucionar. E é legal trocar ideias também com outros profissionais. Às vezes, eu tô com alguma dúvida, já chamei a Luísa, já chamei a Thaís para a gente tentar, né, buscar soluções para a gente conseguir resolver os problemas, né, e buscar da melhor forma, porque nem todo mundo tem um conhecimento total. Eu não tenho conhecimento 100% da área da Luísa, assim como, né, nós não temos o da Thaís, e assim por Mas diante. todos se completam. Todos se completam. Então, essa que é a parte legal, a gente conseguir, né, montando isso e se ajudando. Porque um profissional depende do outro para poder resolver os problemas, para poder executar e para que não haja mais problemas, que é o mais importante, eu acho Pra que minimizar os para minimizar, para que a gente não tenha que resolver. Então, isso que é o mais legal dentro da área da arquitetura, é a gente buscar essa grande diversidade, né? E falando em diversidade na arquitetura, existe alguma área de atuação que vocês têm um pezinho ali, que vocês gostem? Alguma coisa que chame um pouco mais de atenção? É uma pergunta difícil, É uma né? pergunta difícil de ouvir. Levando em consideração que a área da arquitetura, né, tem Tem um leque de muita. possibilidades. As pessoas às vezes acham que é só a arquitetura, o design de interiores, a parte de construção e é isso aí. Não, a arquitetura vai muito longe, assim. Com certeza. Tu sabe que eu tenho muita vontade de me aprofundar um pouco mais em iluminação. Na parte de iluminação, principalmente iluminação natural. Eu acho que isso impacta bastante nos projetos e principalmente na minha área, essa parte de iluminação afeta Sim. bastante, assim. Então, hoje, a gente consegue trabalhar com isso, mas também com algum auxílio, mas eu tenho essa vontade de me aprofundar um pouco mais. Mas posso assumir aqui que sinto falta de ir pra obra. De cantinho aqui, como quem não quer nada. Eu acho, às vezes, eu sinto falta de projeto.
de desenhar e como eu pego apenas a parte da gestão, às vezes eu abro o projeto, aí falando um pouco mal dos colegas de arquitetura, eu olho assim, nossa, falta uma cota aqui. Nossa, esse nicho aqui ficou totalmente num lugar nada a ver. Às vezes eu sinto muita falta de criar. Eu olho os projetos e eu, nossa, poderia ter ficado diferente, nossa, aqui poderia ter botado outro revestimento. Muitas vezes eu fico olhando os projetos e viajando lá que eu poderia ter feito diferente isso. Vocês já perceberam como na arquitetura a gente, sem querer nos gabar, mas que a gente se forma profissionais completos, digamos assim, e que a gente sempre sente falta da outro De lado. alguma coisa. Aham. Eu estava na obra, não aguento mais pra obra, vou pro projeto. Estou em projeto, não aguento mais projeto, vou pro imobiliário. Tô no imobiliário, eu quero voltar pra obra. Eu tô na obra, eu sinto falta do projeto. A gente sempre fica no todo, né? O Sim, tempo todo. É, eu acho que é isso. eu acho que quando a gente se forma como arquitetas, o nosso lado criativo parece que ele aflora mais. Então a gente quer botar tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Porque que eu estava trabalhando com obras, assim como a Thaís, eu sentia muita falta da parte criativa do projeto. Eu sentia que eu precisava, né, botar tudo aquelas minhas ideias. E às vezes a gente vai para a obra, a gente está em algum lugar e a gente fica analisando o ambiente. Não é proposital, mas é algo natural da É gente. automático, É é intuitivo. automático. Então, eu sentia muita falta disso. Eu fui para a parte de projetos e eu sentia muita falta da obra. Então, tem isso da gente ficar com saudades de algumas áreas de atuação. Às vezes a gente dá uma visitadinha ali numa, na outra, dá uma acompanhada. Mas é muito legal essa parte da gente ser Sim. flexível, né, em questão à nossa E profissão. tu sabe, Giovana, que eu saí da obra para fazer projeto, né? E aí eu fui pra parte de imobiliário porque eu não consigo ficar muito tempo em um único projeto. Por exemplo, se eu for fazer um projeto executivo, me dá um desespero de ficar todo aquele tempo trabalhando no Só mesmo naquela obra. projeto, só naquela obra. E aí com o imobiliário é muito mais dinâmico. Então, por isso eu acho que eu me encontrei mais nessa parte, sabe? Porque a gente é muito rápido, o fluxo, a rotatividade de clientes é muito maior. Então, e aí eu continuo exercendo o lado criativo, mas não em um único projeto só, senão eu fico Vários. desesperada. Não dá. Sim, Eu acho que isso até dentro da obra também. Eu não tinha executado nenhuma casa ainda, e nós começamos a executar recentemente, e é uma dinâmica totalmente diferente. É muito diferente a Imagina. reforma. Mas ao mesmo tempo é muito legal. É muito legal e tu aprende várias coisas novas. E também a gente começou a trabalhar com comercial, fazendo lojas e também fazendo escritórios agora. E é uma outra dinâmica, é serviço de noite. A dinâmica da entrega também é muito diferente, de entrada de prédio, enfim. E daí tem isso também. Aí, tipo, deu uma parada na parte dos comerciais. E daí eu fiquei assim, nossa, tá meio parado trabalhar com residencial, né? Tipo, tô precisando pegar uns comércios, umas coisas assim. Dá Tô falta precisando também, trabalhar de noite. entendeu? É uma coisa. Porque é diferente, é uma dinâmica diferente. E é bom. Sim. A gente tá sempre querendo essa rotatividade, parece. Eu dentro às vezes tô cansada, daí aparece um cliente e me oferece pra fazer obra. Daí eu pego essa obra, daí eu me arrependo. E depois eu termino a obra de não me oferece mais fazer obra de cliente. Dá um tempo. Sim, a gente precisa dessa rotatividade até para nossa criatividade fluir. Às vezes a gente fica muito tempo em cima de um determinado projeto, um determinado assunto, que a gente trava, né? Então é legal que a gente tenha toda essa rotatividade de projetos e que cada vez mais surjam projetos para vocês. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Agradeço de verdade. Obrigada por compartilharem conosco todas as experiências, todos os perrengues que passaram durante esse período. Desejo muito sucesso para vocês dentro da área que vocês estão e outras que vocês queiram explorar futuramente. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer também o público. E na próxima semana nós estaremos aqui com novos convidados. Muito obrigada.